E aí, pessoal? Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês a ressolda e troca de alguns componentes. Lembrando, pessoal, que eu vou dar algumas dicas para vocês aqui. Dicas, como se fosse uma receita de como nós aqui dentro da matriz trabalhamos, tá? Isso não quer dizer que seja uma regra que vocês devam fazer somente dessa forma. São apenas dicas, tá? Conforme a observação embaixo aqui do vídeo de vocês. Cada técnico tem a sua preferência para fazer o procedimento. A parte de solda e ressolda e troca de componentes é muito do feeling do técnico, da experiência do técnico com aquele componente, com aquela situação, beleza? Bom, a receitinha que eu vou passar para vocês, pessoal, bem simples, tá? Para uma ressolda de um CI específico, exemplo, memória NAND, tá? iPhone 6 dá muito problema com memória NAND. Pô, preciso ressoldar a memória NAND do iPhone 6. Pessoal, vocês precisam sempre isolar os componentes que estão ao redor da memória NAND. Pode ser com Kapton, pode ser com fita metálica, pode ser com moeda em alguns casos. Nós, nos vídeos que nós vamos dar de treinamento aqui para vocês, que nós disponibilizamos, nós sempre vamos recomendar que quando tem que ser Kapton, quando tem que ser metálica e quando tem que ser moedas. Beleza? Sempre usar o fluxo pastoso, pessoal. O fluxo de solda pastoso, ele impede que o CI trinque e danifique o CI. Então você vai esparramar o fluxo por toda a borda do CI e colocar mais um pouco de fluxo no centro do CI, tá? Você fazendo isso, você pode aquecer aquela placa que não vai ter problema. O risco de você danificar essa placa é muito menor. Você não precisa usar ponteira mais nesse caso. Nós fizemos alguns testes e sem a ponteira você consegue um fluxo de ar um pouco melhor no componente. Não precisa mais usar uma ponteira que seja exatamente do tamanho do componente todas as vezes, beleza? Para casos de CI, por exemplo, não há mais essa necessidade em específico. Temperatura, pessoal. A gente, por padrão, está seguindo a temperatura de 380 graus. Nada impede que o técnico use um pouco menos ou um pouco mais. Nós recomendamos que o CI não seja esquentado a mais de 410 graus. 410 é uma temperatura muito alta e muito perigosa para o CI. Com 380, o aparelho já faz a ressolda da maneira correta. Velocidade. Nós aqui utilizamos na nossa estação a velocidade 3 ou a 4. Isso vai depender também do feeling do técnico, de não querer que o componente que está próximo ou algo do tipo saia voando. O fluxo de ar ele tem que ser leve, né? Ele não pode ser muito forte, violento, ele precisa ser um fluxo de ar tranquilo, digamos assim. Tá? Então a gente recomenda entre a 3 e a 4. Lembrando, pessoal, isso são dicas e vai variar de acordo com cada estação, ok? A distância, nós utilizamos aí de 1 a 2 dedos de distância, né? Nós utilizamos de 1 a 2 dedos de distância. O procedimento que nós estamos fazendo e está dando bastante resultado positivo é fazer durante 3 vezes, pessoal, ressoldas de 40 segundos com a estação fixa em cima do componente. Então, eu ligo o meu cronômetro, fico 40 segundos com a estação de ar parada em cima do componente a 1 ou 2 dedos de distância, tá? Depois que passou os 40 segundos, pessoal, a gente tira o soprador de cima da placa, aguarda 5 minutos para a placa resfriar novamente, retiramos o fluxo de solda que sobrou, né, o resíduo do fluxo de solda, passamos um novo fluxo e mais 40 segundos. Nós vamos repetir esse processo durante 3 vezes, sendo que na última ressolda, pessoal, após a última ressolda, eu recomendo que vocês aguardem entre 2 e 3 horas para poder ligar o aparelho, tá? A placa ela passa por um estresse muito grande quando está sendo ressoldada e vocês, esperando esse prazinho que eu estou passando para vocês, vocês vão conseguir diminuir o estresse da placa e ter mais certeza de que não vai dar um problema futuro novamente naquele componente, beleza? Bom, pessoal, basicamente é isso. Para a ressolda de CI específico, não vai fugir disso, vou seguir mais ou menos essa receita. Lembrando, cada técnico pode adaptar da forma que ele quiser, nós utilizamos aqui e está dando muito resultado. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de como vocês precisam isolar a placa. Então aqui a gente está utilizando esses quadrados como se fosse uma fita metálica,
E eu estou isolando a placa completamente, ó, deixando ela somente OCI à mostra, pessoal. Por quê? Agora eu não vou deslocar nenhum componente que está ao redor dessa placa. Tranquilo? Bom, mas Leonardo, e para ressoldas em geral? Pessoal, para ressoldas em geral, a gente vai utilizar o fluxo no clean, tá? Fluxo líquido, sem a ponteira, temperatura por volta de uns 380 graus também, velocidade entre 3 e 4 também, distância de 1 a 2 dedos também. Porém, sempre, pessoal, que vocês pegarem a placa, vocês vão utilizar movimentos circulares, né? Então, sempre fazendo movimentos circulares com a estação até vocês conseguirem a ressolda por completo. Leonardo, por quanto tempo? A hora que você perceber que o estanho dos componentes está brilhando, que os componentes já estão com a solda mais solta, digamos assim, você dá uma pausa de 5 minutos e faz mais uma vez a ressolda durante 3 vezes também, assim como recomendamos no outro procedimento. Após a última ressolda, pessoal, também é recomendado aguardar de 2 a 3 horas, tá? É importante esse tempinho para vocês conseguirem deixar a placa esfriar completamente, conforme a gente já explicou no tópico anterior. Pessoal, lembrando mais uma vez, são dicas. Não quer dizer que seja receita de bolo e precise ser seguida dessa forma. É o que nós aqui do suporte estamos fazendo e isso está dando muito certo, está dando bastante resultado. Pessoal, para componentes que são plásticos, conectores e botões, nesse caso nós vamos recomendar sim o fluxo pastoso, temperatura de 380 graus, mas aí vocês vão utilizar uma ponteira, tá? Que seja do tamanho aproximado do componente, para assim evitar superaquecer a placa como um todo, né? Os componentes ao redor da placa. Então, para componentes como conectores de carga, botões, alguns slots de chip, ou então componentes que são plásticos, como plug de bateria, nós recomendamos que a temperatura e a estação esteja em 380 graus e a estação esteja com a ponteira. Qualquer dúvida, pessoal, só chamar a gente no suporte.